Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. O seu canal Brasília no Ar tem o orgulho de levar até você o podcast 7x7, contando a história de gente como a gente. Pessoas que faz com seu trabalho, com suas atitudes, com a sua história, faz você aprender um pouquinho mais de Brasília, do Brasil e do mundo. Eu sou Aderbal Santos e hoje é com muita alegria que nós recebemos aqui em nosso canal para um bate-papo muito legal o Coronel Sérgio Bolsonaro. É isso! Tudo bem, Coronel? Tudo bem. Como é que o senhor está? Tudo bom? Tudo bom, tudo bem. O Coronel serviu a pátria e ao serviço militar por 33 anos. Do serviço militar, ele está na reserva, mas quer continuar servindo a pátria, vai ser um pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal, mas esse assunto nós vamos conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos bater um papo com ele sobre a história de vida. Tá preocupado, Coronel, com as perguntas? Não, né? Não, de Pode jeito nenhum. perguntar tudo? Pode perguntar tudo. Então tá bom. Lembrando para você que esse podcast 7x7 é transmitido pelo canal Brasília no Ar TV no YouTube. Entra lá, dê o seu like, se inscreva, toque no sininho para quando a gente tiver aqui um conteúdo maravilhoso como esse, você ser o primeiro a receber. Sempre pedindo para você, meu internauta, que não existe essa palavra, Aderbal não esquece. Eu sou meio dinossauro, sabe, Coronel? Não é mais internauta, Aderbal, o nome hoje é audiência. A minha audiência querida, que é o motivo aqui da nossa existência. Você pode dar sugestões, você pode entrar lá no nosso chat e dar opiniões. Aderbal, chame de novo o Coronel, chame mais alguém, fale de política, fale disso. Dê opções de tema para a gente trabalhar e tentar levar para você sempre esse bate-papo gostoso. Coronel, me fale uma coisa, o senhor é natural do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Coisa muito boa, hein? Então, trouxe pro Fluminense, é claro. De jeito nenhum. Uai, Coronel. É negativo. Qual o seu time do coração? Eu vou lhe dizer, eu sou vascaíno. Meu Deus do céu, é mal de coronel. Nós entrevistamos aqui o Coronel Vasco da PM Brasília, que é vascaíno. O nome, Coronel Vasco e ele vascaíno. E agora o Coronel Ferreira, o nome dele, gente, é Sérgio Ferreira de Lima. Eu brincando aqui, já botando o nome nele de Coronel Sérgio Bolsonaro, mas o Coronel, ele serviu por 33 anos no Exército, é isso, Coronel? 33 anos contado dia a dia. Nossa. Não tem nenhum acréscimo aí não, contar dia a dia. É mesmo. Deu 33 anos e 4 meses. É muita coisa, hein? É uma vida. A sua família é toda do Rio de Janeiro? Toda do Rio de Janeiro. Tem muitos irmãos? Sim, a minha mãe teve 11 filhos. Olha que bacana. 11 filhos. Mas só o senhor foi militar ou tinha mais militar na família? Não, eu tive mais militares na família. Tive 2 irmãos também, os 2 para a Marinha, né? E eu para o Exército. Olha que bacana. E com uma família grande assim, com 11 irmãos, a infância foi maravilhosa. Foi. Foi muito gostosa. É bom que só a família já é uma festa. Já, com certeza. A hora que reunia... E era tudo vascaíno, Coronel? Tudo vascaíno. Meu Deus do céu. Era uma alegria, gera uma torcida organizada e uma tristeza, porque já pensou a choradeira desses vascaínos tudo quando o time perdia. Mas era gostoso. Era muito bom. Quer que eu lhe conte a historinha sobre isso? Claro, por favor. Então tá bom. Eu esqueci de deixar o Coronel à vontade. Coronel, a casa, os microfones são seus. Pode falar o que o senhor quiser. Fique à vontade, me conte essa história. É uma historinha bem rápida e eu tenho certeza que vai surpreender, principalmente os flamenguistas, né? Porque o meu pai era preto, né? Era preto, cabelo enroladinho, como eu falo, né? E era um recifense, né? Olha aí. E a minha mãe, ela era brasileira, porque nasceu no Rio de Janeiro. Mas os pais dela, os irmãos mais velhos, eram todos portugueses. Então minha mãe era branquinha, mas branca de cabelo lisinho, né? E aí eu brinco, né? Aí nasceu essa beleza aqui. Essa mistura. Nasceu o Coronel. E meu pai chegou no Rio de Janeiro e ele resolveu entrar de sócio para um clube, né? E foi para o Flamengo. Olha aí. E foi escorraçado de lá pelo porteiro, porque negro não entrava no Flamengo, né? Então, eu faço essa brincadeira de flamenguista e muitos duvidam que seja verdade, mas é verdade. É verdade. Meu pai foi expulso do Flamengo, não deixaram ele entrar de sócio. Ele saiu dali revoltado e aí já é brincadeira minha. Eu digo que foi para o Vasco e foi recebido com tapete vermelho. Olha aí. Foi recebido muito bem, não com tapete vermelho, mas foi recebido muito bem. E ele então passou a torcer pelo Vasco e a família toda
veio atrás, né? Então todos lá em casa são vascaínos. E olha só, essa história que o Coronel está falando é uma verdade. Para quem não sabe, o Flamengo saiu de dentro do meu Fluminense e tem em conta, reza a lenda, que o Fluminense pegava os jogadores moreninhos e passava pó de arroz para poder entrar em campo. Por isso até o apelido do Fluminense é pó de arroz. Pó de arroz. Não é isso? Só descobriram que o jogador começou a suar demais derreteu. E o pó de arroz foi embora. Então, derreteu, saiu a tinta. Mas brincadeiras à parte, o Coronel, rapaz, tem um sonho que ainda não foi realizado. Você acredita? O seu sonho de consumo quando o menino era ter um apontador que apontava lápis de cor. Que isso, rapaz? Chegou até você essa história? Chegou, Coronel. Foi essa história. Eu até gostei muito dela no final. Eu fui chamado por uma pessoa, uma profissional, né? Ela conhece de muita coisa. Então me convidou e colocou o celular assim dela do lado. Eu percebi que estava gravando, fiquei meio desconfiado e começamos a conversar. Né? E ela foi conversando e eu esqueci. Esqueci o celular, o bate-papo estava bom. O bate-papo foi bom. E eu fui falando. Aí no final ela falou assim, olha, eu consigo fazer 3 vídeos. Eu falei, como assim 3 vídeos? Não, e um vai ser o apontador. Eu falei, que apontador? Que negócio é esse? Aí depois eu vim saber que é uma técnica que se usa, né? Na área de marketing. Ele pega a pessoa, coloca para gravar, fica batendo papo, né? E a pessoa fica à vontade, fala com franqueza, com clareza. Abre o coração. E depois eles pegam o vídeo, falam com a pessoa horas, às vezes. E pega o vídeo e sai. Aí dali eles chamam de diamante, quer dizer, eles fazem a lapidação. Não, a busca primeiro. A busca primeiro. A garimpagem, né? E aí tiro dali as joias, né? Daquela garimpagem como um todo. E uma das joias foi o vídeo do apontador que chegou até a mim. Rapaz, olha, eu vou lhe dizer, depois que eu vi o vídeo, eu me emocionei. Eu também. Não é brincadeira. Também. Porque... Eu te juro que eu pensei em procurar aqui o apontador, por aqui. Mas não existe mais apontador de duas, tinha que ser de duas. Um lado era um lápis, né? A maioria era vermelho, ele era um apontador assim grande e tinha 2 furos, né? Isso. O do lápis normal e o do bicolor. Que era o lápis que você usava muito na escola primária antigamente, que era preto, azul de um lado e vermelho do outro. É verdade. Ele era metade azul e metade vermelho. Então, eu digo que é uma verdade também. O meu pai não pôde dar grandes coisas pra gente. Ele 11 filhos, né, Coronel? Não, eu entendo perfeitamente, não tem. Então ele deu, eu costumo dizer, um telhado, né, para abrigar a gente, e não faltou comida na minha mesa. E educação. Educação e alimentação não faltava. Não tinha nada de luxo. Era feijão, arroz, farinha, mas tinha comida todo dia para você comer. Né? E eu não tinha presente, eu recebia as roupas de herança, né? Ia passando de um irmão para o outro. Né? Passei por isso também. Então, e material escolar era com dificuldade também, né? Livros, tudo com dificuldade. E eu vi, assim, algumas crianças, alguns colegas com aquele apontador, eu achava lindo. Eu digo que eu realmente acho que eu nunca tive sonho de consumo, mas aquele apontador foi... Era o sonho de consumo. Foi meu sonho de consumo, não é brincadeira, não. Gente, eu vi essa história, eu falei, cara, como o mundo era bom, né? Nós éramos mais inocentes, nós éramos... Qualquer coisa agradava a gente, né, era, Coronel? Porque era uma coisa simples. Eu lembro que eu também tive, na minha época, era um revolvinho que parecia de verdade. Eu já acho que Marcelo já tinha o caminho de bandido, eu gostava de ser bandido. Brincadeira. Você brincava muito de polícia e bandido naquela época. Exatamente, polícia e bandido. Brincadeira, polícia e bandido. E aquela arma, tinha uma espoleta, né? Todo mundo queria ser polícia, né? Exatamente. Era muito bom, era muito bom. Mas a gente tinha sonhos pequenos. Né? Hoje em dia tem pai e mãe que dá Ferrari, apartamento na praia e o filho ainda é capaz de ir lá gravar um vídeo, botar no Instagram, no Facebook, dizendo que eu odeio os pais. Né? Então é uma coisa louca, né, Coronel? Agora, Coronel, então o seu sonho de consumo na época era ter um apontador. Hoje em dia, qual é o teu sonho de consumo? Olha, o meu sonho é muito grande, né? Muito grande. Eu estava já, de repente, já avançar um pouquinho até aí, a pauta, não sei. Pode ficar à vontade. Eu estava desiludido, desanimado ali pelos anos de 2016, e eu pensava, eu vou entregar um país para os meus filhos, para os meus netos, muito pior do que aquele país que eu recebi. Né?
E, de repente, me aparece um louco, né? Que é meu amigo, né? Da minha turma de formação de academia. E muda essa coisa que vinha num sentido, muda completamente no outro sentido e voltou a nascer a esperança, né? Para mim, a esperança, eu acho que já começou. O Brasil clamava por mudança, né? E renovação. Eu acho que lá começou, nós temos que continuar. Com certeza. Não podemos retroceder. Eu costumo dizer, Coronel, que nós brasileiros somos sedentos por heróis. Para alguns, Pelé era um herói. Depois teve Ayrton Senna, Tiradentes, e por aí vai. Antônio Conselheiro para alguns nordestinos, e por aí vai. E o senhor estava falando muito bem que o senhor recebeu um país melhor. E a gente estava aqui agora falando um pouco disso, da infância, das nossas raízes, que era tudo muito gostoso, tudo muito simples, né? E realmente o país estava tomando uma proporção muito desagradável. Mas o senhor resolveu entrar no Exército. Isso foi por vontade própria ou foi aquela obrigação de ter que servir? Porque eu na minha época, eu até fugi. Quando completa 18 anos, você tem que se alistar nas Forças Armadas. O senhor foi porque quis mesmo? Na verdade, eu estava naquele momento da vida que você está terminando a fase da adolescência e iniciando a fase adulta, né? E você não sabe bem muito o que fazer, né? E de repente, eu tive a oportunidade de ingressar, né, no... Aí, aqui está o coronel, olha ele aqui, esse é o senhor. Esse sou eu. Não parece muito não, porque eu tinha muito cabelo na época, né? Mas esse sou eu. Que bacana. Aqui é o Bolsonaro, né? O nosso ilustre presidente da República. Exatamente, o Centoni, Faria e o Ferreira de Lima. Né? Todos vivos? Todos vivos. Todos vivos. Que bom. No jantar que nós fizemos em homenagem ao Bolsonaro quando ele ganhou, todos estão, menos o Centoni, que o Centoni está morando no Paraná. Eu nem sei por que ele não pôde vir, mas ele não veio. Mas os outros vieram. Eu costumo brincar com o Bolsonaro que eu digo que nessa foto, olhando ela de frente, eu estou na extrema direita e ele está na extrema esquerda. É verdade, rapaz. E aqui ainda tem uma legenda, pessoa bem preparada para comandar a nação. E o homem parece o Palmito mesmo. Ele era isso daí, era uma vara de pescar, né? Que bacana. E aí o senhor entrou no Exército e logo de cara encarou essa turma. Foi, exatamente. A academia realmente é alguma coisa, só vivendo lá para você conhecer, né? Você fica 4 anos fazendo curso lá, de sexta, de segunda a sexta, pelo menos, né? Às vezes sábado também. Entendi. E 4 anos, né? Então, realmente é um curso intensivo, realmente, e forja realmente o militar de carreira. E aí, Marcelo, tem outra foto aí, Marcelo. Vamos mostrar aqui. Olha essas fotos aí. Olha aí. Esse foi um almoço. Esse foi um almoço que nós fizemos para ele. Que bacana. Paulo Amaral, Bolsonaro. Todos militares. Todos militares. Todos de 77, da turma de 77. Que bacana. Turma Tiradentes. Muito legal. A minha turma ainda tem um aspecto que eu gosto de ressaltar também, que foi o seguinte. O nome da minha turma é Turma Tiradentes, né? Ah, tá. E a frase, digamos assim, mais famosa do Tiradentes que é divulgada é que ele, num determinado momento, ele teria dito que se 10 vidas eu tivesse, todas eu daria. E a minha turma deu 10 vidas durante a formação na academia. É mesmo? Morreram durante o curso. Na verdade, não foi durante o curso, morreram 9, exatamente. E em janeiro de 78, morreu o 10º. Então, o pessoal fala que nós demos as 10 vidas pela pátria. Pela pátria. Bacana. Pela pátria. E muita história para contar. Muita história. Mais histórias demais. Bolsonaro já era conversador, falava muito palavrão, brigava muito, igual ele briga. É a mesma coisa. Era a mesma coisa. E aí ele, de repente, inventa de virar vereador. Vereador, Em 87, né, nós estamos fazendo curso na ESAO, no Rio de Janeiro, e a situação estava... Nós vivemos ciclos muito bem distintos em termos de vencimentos, né? Então, o militar, na verdade, eu falo que, comparando com o dólar, eu praticamente ganhei a minha vida inteira o mesmo valor. Porque o aumento salarial realmente era muito, muito...
Chegou no auge ali, 87, depois uma outra fase nos anos 90. E aí o Bolsonaro, então, decidiu se afastar. E se candidatou a vereador, né, no Rio de Janeiro, e conquistou, ganhou a eleição e foi ser vereador. E o senhor continuou? Eu continuei. Continuou a carreira? Fui até coronel, fiz todos os cursos previstos para a ascensão ao generalato. Tá? Na hora de concorrer, eu não concorri, porque, não que eu fosse ser promovido, porque o generalato é um funil muito fechado. E é escolha, né? Então, além de você... Você tem que estar graduado, preparado e ainda tem que ser escolhido. Exatamente. Você tem que estar preparado e a conjuntura tem que ajudar você. Mas eu fui convidado, na época, para ir para o STM, né? O Superior Tribunal Militar, para ser chefe de gabinete. O meu chefe, na época, estava indo para o STM, me convidou e eu aceitei o convite porque era mais lógico para mim naquele momento, principalmente em função de família, de eu sair naquele momento. Que legal. Então, saí, fui para o STM, e não continuei mais na carreira. Mas já tinha 33 anos, 4 meses de serviços contados dia a dia. Só. O STM, para quem não sabe, é o Superior Tribunal Militar. Não é isso? É. Dentro do Exército existe hierarquia, né? O cara entra como soldado, aspirante, cabo, tenente, sargento, vai subindo, subindo, subindo. Dentro do Superior Tribunal também é assim ou é uma indicação para você fazer parte? Não, o tribunal ele funciona como qualquer tribunal superior, né? Os ministros são indicados pelo presidente da República, né? Desculpa. No final é o presidente da República que acaba indicando, porque as vagas são distribuídas por forças e os comandantes, atualmente os comandantes indicam para o presidente e o presidente indica para o STM e passa pela sabatina normal, como todo ministro para o Tribunal Superior. E os civis vêm da área da advocacia, aquele quinto constitucional, e também o pessoal da própria magistratura militar. E aí compõe o tribunal como um todo. Né? Que bacana. Agora, o senhor também foi ali da Infantaria, Batalhão de Infantaria de Jataí, Goiás. Foi uma fase maravilhosa na minha vida. Bacana. Eu comandei o batalhão, porque digamos assim, é o auge da carreira do militar, né? Você comandar uma unidade da sua arma. Porque o batalhão é o máximo que você tem para cumprir. E eu tive a felicidade de comandar lá o 41º, antigamente era Batalhão de Infantaria Motorizado, em Jataí, hoje é Batalhão de Infantaria Mecanizado, acabou de receber agora recentemente toda a parte blindada de veículos de transporte pessoal e se transformou em infantaria mecanizada. Mas eu fui muito feliz, foram 2 anos maravilhosos, tanto pelos subordinados, pela cidade. Eu me relacionei bem com o prefeito, com o juiz, com o pessoal de maçonaria, né? Os clubes de serviço. Então foram 2 anos de muita felicidade realmente. Gostei muito. Uma época muito gostosa. Muito gostosa. Bem, aí em Brasília o senhor chegou quando? Eu cheguei em 2000, no ano 2000. Passei o comando e vim para Brasília para integrar o Comando Militar do Planalto. Né? Que legal. Aí chegando em Brasília, gostou logo de cara, adaptou-se fácil? Eu já conhecia, né? Já conhecia Brasília? Porque eu servi aqui por 1 ano, em 1991, na verdade. Né? Porque a vida do militar é isso, não tem raiz, né? Cada ano é um lugar diferente. Eu fiz, ao longo da minha vida, se eu não me engano, 17 mudanças. Olha só. 17 mudanças. Eu servi, né, em Resende primeiro, fazendo curso, fui para Uberlândia. De Uberlândia, eu fui para Três Corações, para a Escola de Sargento das Armas. De lá fui para Lorena, em São Paulo. Aí fui para o Rio fazer o curso esse em 87, que o Bolsonaro frequentou também. Aí fui para o Norte Fluminense, para Campos. Voltei para o Rio para fazer o curso de Comunicação Social. Vim para Brasília, olha aí. 91 em Brasília. Aí quando eu cheguei aqui, eu sofri muito. É mesmo? Sofri. Clima. Eu chegava de manhã cedo, meu nariz... Resseca. O clima aqui é muito seco. Entupido, não é brincadeira. Aí falaram, eu achei, teve um dia que foi engraçado, eu subi assim 3 lances de escada pequena, no QG lá onde eu trabalhava, e o primeiro dia eu cheguei lá, subi aquelas escadas, eu fiquei assim, eu falei, estou doente, não é possível, mas fiquei quieto, né? Aí depois, no segundo dia, eu estava mexendo com um companheiro, eu falei para ele, rapaz, Maranhão, como é que eu tô, cara? Eu tô doente, cara. Rapaz, calma, rapaz.
Isso é a umidade do ar, mas olha... Umidade do ar, fica tranquilo. Eu assustei. Você já está em Brasília. Agora, é engraçado. Primeiro, você não está doente, não. Você está em Brasília, calma. Primeiro, a minha família inteira não teve problema nenhum. Nenhum. Legal. E a segunda vez que eu voltei, já no ano 2000, eu não tive mais problema nenhum. Não estou dizendo que não recebe, mas... É porque o clima de Brasília é muito gostoso, mas é muito louco. Tem as 4 estações num dia só. Tem dias que chove, faz calor, faz frio, é loucura. Brasília é terrível. E em 2018, o senhor foi coordenar a campanha do general Paulo Chagas ao governo do Distrito Federal. Exatamente. Conta um pouquinho dessa experiência. O senhor já tinha mexido com política? Claro, dentro do Exército tudo é política também, não é? Não, lógico que se você falar da política em tese, existe, né? Existe, a vida é uma política. A vida é uma política, mas não existe nada de política partidária. E mesmo essa relação política que, como a gente entende aqui fora, não existe dentro do Exército. O Exército é muito baseado realmente nos alicerces que são a hierarquia e disciplina. Né? Então não tem... O pessoal até costuma falar que quando chega o generalato, aí o generalato tem um pouco de política, né? Mas até coronel... Mas até a política é para poder lidar com a tropa, para poder lidar com os outros coronéis. Nesse sentido você mas pode... de tratamento, não na parte de partido, de briga, de luta, né? A política é uma briga... Aí o senhor foi coordenar a campanha do general. Eu não esperava, né? Mas eu queria colaborar de alguma maneira. Até que nós nos encontramos no clube do Exército, começamos a conversar, e aí ele na verdade, ele não me chamou de imediato assim mas ele gostou das ideias que eu estava falando e pediu para eu participar de uma reunião com a equipe que ele estava formando. Eu participei, e aí depois, digamos assim, ele me convidou efetivamente para ser o coordenador de campanha dele. E nós trabalhamos muito. Parece mentira, né? Mas o gasto oficial do general na campanha dele ao governo do Distrito Federal foi de R$86 mil. Só? R$86 mil. Isso é o que muito gasta de gasolina por mês. Eu vou dizer, como eu tinha muito colaborador voluntário, é lógico, se, por exemplo, eu não ganhei um tostão para fazer aquele trabalho. Eu ia com o meu carro com a gasolina do meu bolso, entendeu? Então, ou seja, isso não voluntário mesmo, né? Então, se fosse computar tudo isso aí, ia aumentar um pouco. Mas mesmo assim. E eu lembro muito bem no início que eu falei, general, a decisão dele participar efetivamente foi mais ou menos agosto de 2017. Certo. E eu falei, então vamos começar a trabalhar, porque não tinha nem partido ainda, né? Então vamos começar a trabalhar. E aí abril, que era o dia o final da filiação partidária, né, para poder concorrer naquele ano, e chegar lá em abril, a gente vê como é que está. Se a gente achar que o senhor tem condições, a gente continua. Se não, a gente para ali. Porque eu ainda usei uma imagem para ele que eu falei, eu não quero que o senhor chegue lá na eleição e saia com 100 votos. Né? Não ganhar, tudo bem. Faz parte do jogo. O senhor dentro do ovo, muito, né? Mas o trabalho... Ele chegou, na verdade, não sei... No dia, a pesquisa que nós tínhamos, eu nem acreditava muito na época ainda nisso, era de rede social. Né? E de manhã cedo, nós verificamos lá, ele era o único que estava subindo, no dia da eleição que eu estou falando, ele era o único que estava subindo ainda. Aquele que foi governador do... O Hollenberg? Não, o outro, o Russo. O Russo estava andando de lado. O Hollenberg estava caindo. E o Pedrosa já tinha desanimado. E o Ibanez... Não, o Pedrosa e o Fraga já tinham sido ultrapassados. Já tinha ultrapassado há muito tempo. E o Ibanez disparou na frente. O Ibanez estava lá. Estava lá na frente. Então, eu ainda falei para ele, general, não dá. Já ficou muito... Eu acho que vai ser difícil, mas... E foi a primeira vez que ele almejou um cargo público político. Foi. E ele conseguiu chegar em terceiro lugar, praticamente. Foi bacana, né? Foi uma vitória nossa, eu achei uma vitória muito grande. Muito bacana. E detalhe, né? Com pouco dinheiro, com primeira vez, chegou muito longe. E se você olhar bem, ele ficou de fora de tudo. Porque não chamavam ele para televisão, não chamavam para debate, porque botaram um critério lá, que ele terminou ficando fora dos debates. Então, ele saiu muito bem. Se nós tivéssemos, eu brincava com ele depois, se tivesse mais uma semana,
com o rosto andando de lado, o senhor passava ele, com o Hollenberg caindo, o senhor passava ele, ia pro segundo turno, aí mudava de figura. Mudava de figura. Aí ia ser ele e o Ibanez. E aí ia ser difícil pro Ibanez. Aí a guerra ia ser maior, ia ser porque maior. aí botar mais dinheiro, botar mais gente para trabalhar. Não, e aí a televisão ia ter que dá espaço, ia ter que chamar para debate. Ia ter que chamar para debate, aí o troço ia ficar feio. Ia ter condição. Exatamente. Então, nós fizemos um esforço muito grande, mas eu achei que valeu a pena. Aprendi muito. Bacana. Aprendi muito, quer dizer, conheci muita gente e fiz algumas muito boas amizades. Não, é muito bom a política, por causa disso, a interação é muito gostoso. Apesar que agora nós estamos vivendo uma polarização, e por isso eu te dou um recado, você toma cuidado. Eu mesmo sou um cara altamente impaciente para discutir política, e agora com essa polarização direita-esquerda, está perigoso, mas vamos ter calma, aprender a votar, consultar os candidatos e vamos eleger o que for melhor para a nossa cidade, para o nosso país. E aí me leva para outra pergunta. O senhor, mesmo com essa trajetória vitoriosa, desanimou da política? Não, eu não, na verdade, não me animei ainda não. Naquela época, né? Naquela época. Não me animei, eu estava fora, não pensava em concorrer nada, mas esses pouquinhos amigos que eu fiz lá... O pai da sua indicação agora é o Max Japão. Max Japão. Gente boa, viu, rapaz? Conheci, batemos um papo aqui. Que cara inteligente, muito inteligente. Tem uns projetos bacanas, nomei para você. Ele vem para Distrital. Distrital. E o coronel vem como pré-candidato a federal. Eu creio que o Max, eu não, porque eu já, digamos assim, eu não tenho grandes pretensões ainda na área política. Né? Estou iniciando aí, pretendo continuar servindo a pátria, continuar prestando bom serviço. Agora, o Max está começando uma vida política, né? É novo, né? Eu acredito que ele vá ser vitorioso nessa campanha a distrital, né? Nessa pré-campanha e na campanha. E aí depois ele vai prosseguir com o trabalho dele, né? Demonstrar que realmente ele é o que ele é. E faz porque gosta, porque gosta. Ele já ajuda muita gente. Ele tem uns projetos muito bacanas lá do Brasil Oriente. Já ajuda muita gente. Ele ajudou muita gente nessa problema da pandemia, né? É verdade. De pegar as pessoas no pós-pandemia, porque tinham famílias aí que estavam completamente perdidas. Toda a família, porque é duro. Quem contraiu o Covid, a pessoa já esperava a morte, né? É verdade. Então você muito tratamento psicológico posterior para a família inteira. Porque teve muita gente que perdeu o familiar, gente que passou por muita situação. E um dos projetos dele era esse, abraçar essas pessoas e dar um tratamento social, psicológico para a pessoa. Coronel, agora, vamos daqui a pouco falar um pouquinho mais da sua pré-candidatura aí na vaga federal. Eu queria ver uma pergunta aqui na minha cabeça, tem um trenzinho me soprando aqui, eu não podia deixar de passar em branco, o senhor que foi do Tribunal Militar, Superior Tribunal Militar, aí veio uma pergunta agora para te fazer na minha cabeça, eu não podia deixar passar em branco de jeito nenhum. Muita gente vai às ruas pedindo intervenção militar dentro do Supremo Tribunal Federal. O Exército pode fazer isso? Tem esse poder de intervir junto ao Supremo Tribunal Federal? Veja bem, o especialista, o Ives Gandra, por exemplo, que é o camarada que escreveu a Constituição, ele considera que sim, que o artigo 142, ele dá ao Exército esse poder. Né? E está escrito nos autos da Constituição. Né? Agora, veja bem, o Exército é a força da nação, está alinhado com o povo. Ele não é de governo, ele está alinhado com o povo. E então, ele está pronto para atuar. Se for chamado pelos três poderes, por um dos três poderes, ele está chamado. Porque alguém tem que intervir para fazer a coisa voltar à normalidade. É verdade. Então, e as Forças Armadas, elas estão subordinadas, né, ao presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas. Né? Então, se necessário for, o Exército está pronto, não é que ele vá por tomar atitude própria. Não porque até como o senhor colocou muito bem, o Exército nem é um poder, né? Ele é simplesmente o garantidor da lei e da ordem. Então, é como está escrito no próprio artigo 142. Né? Então,
por ação de algum desses 3 poderes, né, ele pode vir a ser empregado numa situação como essa. Bom. Que não se espera que aconteça, não, porque... Com certeza. Porque nós vivemos numa democracia, né? É muito mais fácil que a gente consiga se entender sem chegar às vias de fato. Né? E uma ação desse tipo, que muita gente pediu, né, lá atrás, hoje já tranquilizou mais. Já tranquilizou um pouquinho mais. Ela deixa muita... Como o general Vilas Boas falava, a intervenção ela deve acontecer para evitar um mal maior do que o que ela vai provocar. É verdade. Então, se você vai intervir e vai terminar provocando um mal maior, principalmente para o nosso povo das classes mais necessitadas, então não vale a pena você intervir. É verdade. Tem que se evitar. Muito boa. Alguém tinha me feito essa pergunta, ela ficou na minha mente, eu fiz agora. Depois eu lembro quem foi e dou os créditos. Uma pergunta pessoal. A imprensa militante te incomoda? Não. Não. Porque a gente vê que alguns jornalistas são bandidólatras, né? Eles defendem bandido, achincalham o cidadão, principalmente o cidadão de bem, né? E eles têm, quando se trata do Exército, até hoje está mais tranquilo. Mas já foi muito chata essa militância da imprensa falando mal das nossas Forças Armadas, principalmente do Exército. Exatamente. Do nosso presidente ser de lá. Isso não te incomoda? O senhor tem condição de se lidar bem com isso? Eu fiz, como eu falei aqui, em 90. No ano de 90, eu fiz um curso no Centro de Estudo Pessoal, que era um curso de comunicação social. Então, você fazia propaganda e marketing, né? Relações públicas e imprensa, né? E naquela época, antes tinham professores de alto nível, né? Então, nós treinamos tudo isso, fizemos, né? Porque para enfrentar realmente a imprensa, você precisa ter, em alguns momentos, até estômago mesmo, né? Porque senão você... Então, e você não pode perder a linha. Porque tem aquela história de que quem me irrita me domina, né? É verdade. Então, você tem que se manter... o mais tranquilo que você puder para... Sereno. Deixar ele irritado. Né? Olha aí a estratégia. O coronel está dando estratégia boa aí. Certinho, gostei. Gostei muito. Então, a gente pode dizer também que o Exército Brasileiro é a nossa garantia de liberdade, né, coronel? Mas é para isso que o Exército existe. O Exército só para isso. Só para isso. Que bacana. Veja só, o Exército em tempo de paz, ele faz um serviço espetacular. Ele atende em caso de calamidade, porque o Estado ele não pode ter essa estrutura preparada, ficar ociosa, parada para atender só no momento de guerra. Né? Então, o que acontece? O Exército vem em auxílio do nosso povo. E você vê que as pesquisas estão aí para demonstrar que são as instituições que estão sempre no top de qualquer pesquisa de credibilidade. Porque eu digo mais, porque o povo, de um modo geral, ele participa do Exército. É o filho que incorpora. E aí ele passa a conviver e vê como é que é a coisa lá dentro, que não é o que dizem cá fora. Né? Que lá dentro você está lá pensando em pátria, você está estudando o país, você sabe? Então você só estudando estratégia, estudando as possibilidades de defesa que você tem que desenvolver, treinando a tropa. Então é isso que a gente faz no quartel. Bom e pronto para... E olha, o senhor falou muito bem, eu sei que o Exército é responsável aí, não só para estar preparado para a guerra, ele está preparado também para as calamidades, como o coronel botou muito bem, e é também responsável por desbravar. Basta ver que as maiores e melhores rodovias, ferrovias no nosso país foi construído com o Exército Brasileiro. Nós tivemos agora um ministro alinhado ao Exército, que era um capitão também, né? O Tarcísio. Ele chegou a tenente-coronel, se eu não me engano, o Tarcísio, tenente-coronel. O Tarcísio, então, ele entendia tudo de infraestrutura por causa da base do Exército. E levou isso para dentro do Ministério, com a força do Exército, fez obras maravilhosas para o nosso país, que está aí, né? E assim também, né? A calamidade, chama o Exército. Bandido no morro, chama o Exército. Não já teve isso? No Rio de Janeiro? Já, várias vezes. E aí eu te pergunto, o governo passado, nós vivemos aí 24 anos de governo socialista comunista, Fernando Henrique, Lula, Dilma, parece que não apoiava muito o Exército. Isso mudou? Olha, o presidente atual
apoia, ajuda, incentiva o Exército? Melhorou, até porque ele sentiu esse problema lá atrás, né? E quando ele saiu, uma das causas foi isso, né? Foi exatamente a dificuldade que a gente passava. Quando eu saí também do Exército, uma das coisas que me, vamos dizer assim, que me deu coragem de sair, de ir, aceitar a vaga no STM, foi exatamente essa situação, porque você não tinha munição, você não tinha combustível, você não tinha alimentação. Eu lembro que o general Albuquerque, que era o comandante da força, ele teve que pedir ao Congresso para alterar, porque a lei do serviço militar são 12 meses, ou seja, o serviço militar inicial é de 12 meses. E a lei já autorizava que os ministros e depois o comandante reduzissem esse prazo em até 2 meses, se não me falha a memória. E ele precisou reduzir mais um mês, quer dizer, ele iria contrariar a legislação, né? Ele teve que pedir ao Congresso autorização às Forças Armadas, né? Para reduzir em mais um mês, porque não tinha recurso para alimentar a tropa, não tinha munição. Então, as forças estavam aquarteladas, mantendo só as instalações, a segurança das instalações, né? Fazendo serviço e mais nada, entendeu? É verdade. Então, foi uma das coisas que me desestimulou de permanecer e me fez sair e ir para o Isso que o senhor está falando tanta verdade, veio à minha cabeça aqui agora, que eu lembro que quando eu estava na fase de servir, eles estavam pegando todo mundo. Eu fui dispensado por causa de um problema que eu tinha na mão, briguei com meu irmão, briguei com o irmão, quebrei a mão e fui dispensado. Digo, na época, consegui ser dispensado. E é bom, há uns 5, 6 anos atrás, eu tive casos de amigos, de filhos de amigos que queriam servir e o Exército não estava com condição de buscar, de aceitar essas pessoas que queriam servir por causa disso que o senhor estava falando. Realmente mas veja só, né? Derval, essa situação também, ela primeiro, não é que seja um pensamento meu, é o que eu vi na prática acontecer. As pessoas, o jovem principalmente, ele acha que ele servir ao Exército, ele vai perder um ano de vida. Vai perder. Quando ele vai lá, se apresenta e serve ao Exército, quando ele sai chorando. É verdade. E reconhece que não perdeu, ele ganhou. Agora tem uma propaganda institucional que tem passado aí, principalmente nas redes sociais, que é o CEO do Bradesco. Eu esqueço o nome dele agora, não lembro. Mas ele faz um testemunho de que ele prestou o serviço militar lá atrás e que aquela bagagem ele traz até hoje na vida dele. Então, na verdade, ele não perde, ele ganha. Uma outra coisa que é importante é o seguinte também, é a minoria das classes que são incorporadas às forças. O percentual é muito pequeno. A maioria é dispensada, né? Então, às vezes, o rapaz fica preocupado. Antigamente, ninguém queria servir. Não é bem que ninguém, mas ninguém queria servir. O que acontece? Os que eram incorporados eram realmente um serviço militar inicial obrigatório. Hoje, a coisa mudou de figura. Você só incorpora quem quer servir. Hoje, só praticamente. São outros. Tem alguns casos que você precisa daquela qualificação, então você incorpora, tem as exceções. Mas, de um modo geral, hoje, só incorpora quem quer servir. E você vê, antigamente o pessoal vinha me pedir, capitão, tenente, coronel, né? Pô, libera o meu filho. Hoje, não. Eles vêm me pedir para ajudar a incorporar o filho, porque senão ele vai sobrar, eles não querem. Então, eu tenho um amigo coronel também, que é do Exército, e eu tentei intervir com ele para chamar 2 pessoas que queriam servir. Olha, ele quer servir, dá um jeito. E eu pedi para esse amigo coronel para tentar. Essa é a realidade hoje em dia. É a realidade hoje, né? Que bacana. Vamos mudar um pouquinho do foco, agora nós vamos lá para a área civil. Uma perguntinha que não quer calar. O senhor anda armado? Não. Mas o senhor é a favor que a comunidade civil tenha direito a ter uma arma? Totalmente. É um direito cidadão. É um direito cidadão. E eu acho, olha só, que, na verdade, esse assunto está encerrado. Porque está na Constituição, que no parágrafo único do artigo 1º, que todo poder emana do povo. Houve um referendo que quem é desarmamentista boicotou, fez tudo que era possível. Fez campanha, lutou e brigou. E eles iam ganhar pelo sim.
E em cima da hora a coisa reverteu. Então houve um referendo. Então não tem que se discutir. Quer discutir? Vamos fazer um novo referendo, então. É verdade. Porque foi 2005, se não me falha a memória. Então não tem o que discutir. O povo é o soberano. Vou desarmar. Vai nada. Que isso? Então a pessoa está pregando o quê? Aí depois diz que Bolsonaro é autoritário. Que é o ditador. Que é o ditador. É verdade. Porque ele quer o povo armado. É verdade. E quem proibiu. Quer proibir... É porque, lembrando bem, o coronel falou bem aqui, nesse referendo, nesse plebiscito, o povo ganhou. Nós fomos maioria, todos nós queríamos. E eu canso de falar aqui, até eu estava falando com o coronel Vasconcelos aqui, eu não quero ter uma arma na minha casa, mas eu quero dar a dúvida ao bandido. Porque se está liberado para o cidadão de bem andar armado, o bandido vai ficar na dúvida. Pô, será que ali tem um cara armado? Agora, do jeito que está, ele tem a certeza que nós não estamos armados. Aí ele entra e faz o que ele quer. Então, armamento não é só questão de você... E tem que tirar isso da cabeça do povo. Eu vi uma barbaridade essa semana falada por um cara de esquerda, ia xingar um palavrão, e eu prometi que eu não ia mais xingar, ele falando que... Não, cara. Ele estava no pânico, não sou eu que estou falando. Ele estava no pânico falando que o Bolsonaro quer dar uma arma para cada cidadão. Gente, arma é caro, o curso é caro, você faz exame psicológico, você tem que entregar um atestado de sanidade. Não é assim, não é bagunçado. Não vai vender na revista da Avon. Ó, propaganda para Avon, hein? Vem patrocinar aqui. Mas, coronel, então quer dizer que o senhor é a favor do armamento? Eu sou a favor. Eu também, muito bom saber, porque... Com certeza, se eleito for, é mais um voto a nosso favor. Não é isso? E aí, campanha para deputado federal. O senhor estava conversando com a gente nos bastidores, que ainda não começou de fato, né? O senhor ainda está ali na fase de inicial, mas o senhor já tem alguma estratégia, como todo bom militar? Já tem alguma estratégia para a campanha? Veja bem, o que ressaltou sempre para mim aqui em Brasília, né, no caso, deputado por Brasília, eu tenho que trabalhar por Brasília, né? Então, o que sempre ressaltou para mim, desde que eu cheguei aqui em Brasília, foi o problema da moradia. Moradia. Então, eu estou pré-candidato, né? E, como eu lhe falei, foi no apagar das luzes ali da assinatura do último dia, do último minuto. Que eu fui convencido, né? Então eu terminei aceitando. Então eu estou há um mês e pouco, né? Na verdade. Estou me preparando ainda. Não estou preparado ainda, na verdade, para a própria pré-campanha. Que dirá para a campanha que ia lá em agosto. Né? Então eu estou ainda me preparando. Mas um assunto que sempre me despertou interesse foi esse moradia. E para todos os níveis, né? Porque você vê que aqui em Brasília, lá na criação de Brasília, contam, porque é a história do militar. O militar foi quem veio para cá, desbravou, demarcou o quadrilátero onde Brasília está hoje em dia. O general, chegou a Marechal Pessoa, foi o primeiro que desenhou as características como um avião, os dois eixos cruzando. Depois Oscar Niemeyer? Não, o outro. Lúcio Costa. Obrigado, Marcelo. O Lúcio Costa, ele partiu praticamente do trabalho do general Pessoa. Né? Que bacana. E contam, eu não sabia dessa parte. Amo Brasília, sou de Brasília, não sabia dessa parte que tinha sido o Marechal. Bacana. E tudo. Olha, ele fez o planejamento de energia elétrica, do lago, dos eixos cruzando, tudo, entendeu? E depois, a partir daí, que o Lúcio Costa fez realmente o projeto final que ganhou, né? A concorrência para construir Brasília. Mas contam que isso está num livro de história de Brasília, né? Que o Juscelino Kubitschek chamou ele para trabalhar. E ele falou que ele precisava de pelo menos 5 anos para resolver primeiro os problemas de terra que tinham aqui. E aí o Juscelino não podia. Né? O mandato dele é de 5 anos. E se ele não faz isso, a capital não tinha saído ainda. Eu não estou criticando o Juscelino. Claro. Porque ele construiu Brasília em 3 anos e meio, mais ou menos. Né? Foi um troço de louco, se você pensar. Com certeza. E de trazer a capital do Rio de Janeiro para cá e tal.
que era um sonho desde a época da independência. Antes da independência já se falava, o Marquês de Pombal já falava em trazer a capital para o interior para efeito de segurança da família real. Porque lá no Rio de Janeiro é muito... Perto da água, perto né? da água, muito frágil, ali muito frágil, vulnerável, né? Tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro, as capitais que o Brasil teve antes, né? Então, já falava nisso. E hoje você vê que esses problemas, depois de tanto tempo, esses problemas persistem. Então, você não tem hoje ainda áreas, por exemplo, para as pessoas mais humildes, né? Lá onde a gente estava falando agora, regiões que você tem invasões, aí são áreas da União, são áreas... Então, é complicado, mas isso tinha que se resolver. Condomínios, né? Os condomínios. É uma coisa... O senhor tocou num ponto muito interessante, eu aprendi um pouquinho sobre esse assunto por amar Brasília. Quando o Juscelino chegou e falou, aqui vai ser o quadrilátero, aqui vai ser construído Brasília, existia alguns donos dessa terra, né? E ele fez lá a notificação, desapropriação, o povo tinha que aparecer para ser indenizado. Muita gente tinha terra, só tinha um papel, não estava na terra. E aí foi construído Brasília. Brasília foi construída e muitos lugares hoje ainda não tem documento. Eu tenho um amigo meu jornalista que ele escriturou a Esplanada dos Ministérios há um tempo atrás, quando esse assunto da grilagem de terra no Distrito Federal estava muito em evidência. Ele falou, tá aqui, ó, tem escritura da Esplanada dos Ministérios. Para quem não sabe, o Paranoá hoje, ninguém tem aquele documento. Por quê? Não foi desapropriado, não foi pago, não foi documentado. Muitas pessoas se aproveitando disso, o que fazia? Olhava a região, pegava a certidão nos cartórios, né? Ia lá, criava-se uma procuração, uma escritura, e dizia, a terra é minha, e fazia os condomínios e começava a vender. Por pouco de falta de organização do Estado, abriu espaço para muitos espertalhões. Então, se eu estou tocando num ponto, eu estou fazendo essa ilustração porque tem muita gente que não sabe disso, né? Tem muita gente. E quem está, digamos assim, pagando o pato é quem tem menos culpa. É o camarada que comprou normalmente de boa fé, que se instalou, construiu casa e de repente descobre que não é dono do que comprou, né? Ou vai ter que pagar de novo ou vai ser derrubado. E hoje nós temos, por exemplo, uma legislação que principalmente o Ministério Público, ele é contra e vem contra as guaritas, os muros nos condomínios, porque eles defendem muito o direito de ir e vir das pessoas. Eu acho que dá para conciliar isso. Claro, e dentro dos condomínios, o Estado, na verdade, aqui do Distrito Federal, ele, na verdade, pode dizer que ele não gasta nada. O condomínio mantém as ruas, foi quem asfaltou, a rede elétrica, mantém a coleta de lixo. O GDF não entra nos condomínios para nada. Aquilo está tudo pronto. E você vai nos condomínios, não tem um buraco no asfalto. O asfalto é de melhor qualidade, porque a pessoa está ali fiscalizando em cima. A coleta de lixo é feita todo dia de manhã cedo direitinho. Tem que ser visto com bons olhos. Boa bandeira, viu, Coronel? Então, eu acho que nós tínhamos que regularizar isso aí. Como o senhor falou, não dá mais para retroagir. Como o senhor falou, já tem gente com casa, com famílias morando ali. Aí agora passar por essa situação. Ontem eu assisti uma entrevista do Tarcísio. Ele foi chamado lá para... Eles estão entrevistando todos os candidatos, é uma confederação. Entrevistando todos os candidatos ao governo de São Paulo. E ele estava falando sobre os moradores, e aí entra no outro tipo de pessoa, que moram na cabeceira da pista lá de um aeroporto de São Paulo. E o pessoal que queria tirar eles dali, porque não é seguro, tudo bem, e levar para longe. Eles não querem, porque não adianta, entendeu? O cara está do lado do aeroporto, valorizadíssimo. É uma maldade. No centro, eu botar o cara para lá. É uma maldade você fazer um troço desse. Porque ou você impede que aquilo surja, não é possível. Você deixa o troço surgir, crescer. Aí depois está tudo ocupado, você vai lá e quer expulsar as pessoas. Não, peraí. Realmente não tem as pessoas investiram ali, conhecem os vizinhos, conhecem todo mundo. É complicado. Então você, primeiro, acabar com a possibilidade de surgir essas coisas irregulares. E depois... Fiscalizar antes, né, Coronel? Antes, entendeu? E depois regularizar. E, se possível, não tirar a pessoa de onde ela está. Porque ela já está ali, já está acostumada, já tem vizinho, já tem os parentes, a tia, o irmão, a filha. Então... Depois do fato consumado, você quer mudar a vida do cidadão. Sair com a gente vê aí, um trator derrubando a casa da pessoa.
Não, é doloroso, é doloroso. Não dá, e a gente não está falando aqui de derrubar casas chiques que já houve isso e derrubaram. Casas humildes, já vi também isso acontecer. A mulher grávida e falando, pelo amor de Deus, os caras derrubando a casa. Claro que as pessoas que ali estão derrubando estão cumprindo o papel deles, o trabalho, a função. Não estou crucificando também a pessoa que está fazendo isso. Mas, se eleito for, então será uma das suas bandeiras, cuidar dessa área. Eu pretendo fazer o meu planejamento de plano de governo a partir dessa ideia. A partir dessa ideia. É fantástico, muito bom, porque a gente tem que cuidar do... Tanto é que está sendo eleito para cuidar da gente, né? Agora, Coronel, me fala uma coisa. Eu andei querendo saber mais da sua vida e não te achei nas redes sociais. O senhor agora já está com as redes sociais, já tem o nome, já sabe como já tem alguma rede social sua funcionando? Eu estou criando, né? A rede social, já criei um e-mail, né? Um Facebook. Eu tenho, na verdade, isso tudo, né? Mas particular, com pouquinha gente, sem, né, muita... É mais família, né? Aqueles amigos mais chegados. Não é público igual tem que ser agora que o senhor é pré-candidato. Né? Então já está praticamente criado. Eu estou esperando a colaboração de alguns amigos aí. Rapaz, entendeu? Com certeza. Isso eu preciso. Eu estou aqui justamente provocando esse assunto. Eu preciso muito de voluntário, né? Porque... Eu não quero nem dizer o nome dele, né, Marcelo? Então, porque diz que o cara é bom, rapaz. O cara é bom. Ele manja tudo, ele manja tudo. O Marcelo é um rapaz que ele está no tempo dele, certo? Eu me considero um dinossauro. Eu tenho 55 anos e eu sou da época que eu tenho medo de mexer nas coisas e quebrar. E o Marcelo é o cara que a primeira vez que ele chegou aqui na minha empresa, Coronel, ele veio me falar da Start 7 Produções. É uma empresa idealizada por ele que tem um papel de colocar a sua marca, o seu nome, a sua empresa, o seu produto bem visto na internet. O Marcelo ele tem uma equipe bem preparada que sabe os caminhos. É igual como eu estava lhe falando, quando ele chegou aqui, a primeira vez, ele entrou na minha página do Google. Entrando lá, ele falou, até hoje você tem 20 anos de empresa, 4 pessoas visitaram a sua página. Aí ele atualizou a página, ele fez umas mudanças. Só isso, em uma semana já saiu de 4 para 800. Uma coisa fantástica. Porque não adianta você ter uma loja, tá? Igual o senhor agora, botar o nome como pré-candidato, igual nós entrevistamos aqui outro pré-candidato, que ninguém sabia que ele era candidato. Concorreu sozinho, porque não colocou o nome dele na informação, que é a internet. Eu costumo dizer que a internet é um shopping aberto 24 horas por dia, 365 dias por semana, e todo mundo que quer uma informação vai na internet. E se você não está com a sua vida atualizada, sua vida como político, como militar, ou a minha loja de carro, ou a sua loja de sapato, ou a sua loja de serviço, se ela não está atualizada na internet, o cara pode estar ali do teu lado, te procurando e não vai te achar. Então, para isso, eu te convido, procure a Start 7 Produções. Você pode dar um Google ou no Instagram, @Start7 Produções. Simples assim. Ou você pede uma consulta via WhatsApp no 99689-2922. Olha como é fácil. 99689-2922. Marcelo está meio duro na queda, não quer fazer a parceria com meu amigo Coronel, mas ele vai te ouvir, vai te aconselhar, vai te ajudar. Vamos colocar o teu produto bem visto na internet. Vamos botar o teu produto nessa avenida. Que eu costumo dizer, sabe, Coronel? O comércio numa loja bem montada numa avenida e sem estar bem colocado na internet, é um comércio que as pessoas vão passar por ele. Se você está bem colocado... Ora, o cara está ouvindo aqui o podcast. Eu quero saber mais do Coronel. Aí dá um Google no nome do Coronel. Se não tiver atualizado, se não tiver dados lá, se não tiver informações, fotos igual essas bonitas que nós mostramos aqui junto com o nosso presidente, se não tiver isso, não vão te achar, aí vão desistir, não vão votar, né? Porque ainda é pré-candidato. Quando candidato for, vai precisar do seu voto. E você está intimado a procurar o Coronel, que ele vai sair daqui hoje com essa ideia de atualizar as redes sociais. Beleza? Vamos ver se ele consegue convencer o Marcelo.
Beleza, meu povo? Coronel, agora uma pergunta. O senhor acha que... Eu estou batendo nessa tecla do Supremo Tribunal Federal. Quando eu vi que o senhor já foi do Supremo Tribunal Militar, do Tribunal Superior Militar... Superior Tribunal Militar. Isso. Me aguçou a curiosidade, porque deve funcionar na mesma linha, não é isso? O Tribunal Militar é para julgar, é para averiguar, não é isso? Uhum. E o que o senhor acha hoje dessa situação do Supremo Tribunal Federal de ficar invadindo os poderes, criando leis? O presidente deu um indulto para um deputado, que é altamente constitucional, sendo que já parte de uma questão anticonstitucional que o Supremo atravessou, porque ele não podia fazer aquilo que fez com Daniel Silveira. O presidente deu um indulto total, eu cheguei a ler, e o Supremo continua ali, penhorando dinheiro, fazendo absurdos. O que o senhor acha dessa intervenção do Supremo, atropelando os poderes? Então eu vou entrar numa outra áreazinha, só para te dizer o seguinte. Quando eu passei para a reserva, que eu fui para o STM, eu só tinha curso na área militar. Então, o que eu costumo dizer é que eu só sabia atacar, defender, retrair, manobrar e mais nada. Então eu pensei, eu agora vou fazer alguma coisa voltado para o meio civil. E aí eu falei, pô, informática, não sei, talvez. E aí minha filha era advogada nessa ocasião e eu estava no STM. E aí os amigos ali e a família começou a forçar para que eu fizesse direito. Olha aí. E eu fiquei pensando, caramba, direito, eu só sabia matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Eu tirava altas notas em matemática, em descritiva, né? E português eu tinha dificuldade para passar de ano. Eu também. E aí eu fiquei naquela situação e decidi, vou fazer direito. Fiz direito em 3 anos e meio. Eu ia para a faculdade de manhã cedo, 11h30 eu estava no STM, preparava tudo, levava para o ministro no plenário, aí que eu ia almoçar. Saía de lá mais ou menos 6, 7 horas da noite, né? E voltava para a faculdade, de segunda a sexta. Olha aí. E eu não falto. Preste atenção nas aulas. Às vezes estava testado na carteira, mas eu... Mas que bacana. E aí fiz o direito em 3 anos e meio e me formei em direito. E aí eu digo, com relação a essa pergunta que ele me fez, eu tenho que voltar para a faculdade. Olha aí. Eu tenho que voltar para a faculdade, porque não foi nada disso que eu aprendi. Não foi isso que você leu na Constituição? Não foi. Não foi. E a gente estava comentando aqui, eu falei ainda agora que está lá no artigo 1º da Constituição, o parágrafo único. É o povo. É o povo que é o soberano, né? Então não pode realmente cada um no seu quadrado. Eu acho que já passou da hora desse pessoal sentar para pensar melhor, evitar uma ruptura, né? E que vai ser pior para todo mundo. Ninguém vai se lucrar com isso. Eu não sei onde é que estão certas cabeças. Eu não sei. Eu não consigo entender de coração. Eu tento entender o que está acontecendo no Brasil e não consigo. É um Senado que não age, porque o Senado, na verdade, é o centro. Ele é que julga o presidente da República, ele é que sabatina os ministros para o STM, ele é que sabatina o pessoal das agências nacionais aí. Então, o Senado é importantíssimo. Por isso, até que o eleitor ele tem que se preocupar muito com quem ele vai escolher para votar, para ocupar o cargo de senador. Tem que se preocupar muito realmente, porque o Senado é que pode impedir essa quebra, impedir essa ruptura, fazer o país voltar para a sua normalidade, para a paz social, porque o judiciário, na verdade, ele foi criado para isso, para manter a paz social. Você tem um atrito com o seu vizinho, quem é que tem que ir lá e resolver a questão para fazer voltar a paz social com uma decisão judicial? É o juiz. E não é isso que está acontecendo no nosso Brasil ultimamente. Então, o que eu pediria agora aqui é que a gente, todos nós, o Brasil começou a fazer uma mudança porque nós estávamos cansados do que vinha acontecendo no país diariamente. Era escândalo de corrupção em cima de escândalo de corrupção, né? E começamos a clamar por renovação, né? Eu falo, por exemplo, que Bolsonaro não é uma pessoa.
Bolsonaro é uma vontade, Bolsonaro é um ideal. Ou seja, o povo todo, né, consciente de que aquela situação não podia perdurar mais no país e começou a clamar por mudança, buscou, e a resposta foi Bolsonaro. Nem Jair Messias sabe o que é Bolsonaro. Na verdade, Bolsonaro está lá em cima. Bolsonaro é uma vontade do povo brasileiro de acabar com aquele Estado que a gente estava vivendo. Eu falava para as pessoas, eu vou passar um país muito pior do que eu recebi dos meus antepassados, né? O Brasil era bonito, era lindo. Era lindo você ver o futebol, o pagode. Nós éramos um povo feliz. Acabaram, na verdade, com essa felicidade. Nós precisamos voltar a ter a paz e sermos felizes como éramos antigamente, né? Então, o que eu falo é isso. Muitas pessoas acham que a gente pode resolver no estalar de dedo. Não pode. O Brasil é um país muito grande, com muitas diferenças. Então, não é uma intervenção para fechar um órgão ou outro que vai resolver o problema. Não é assim que a gente tem que resolver. Nós temos esse ano de 2022, mais uma vez, uma arma na mão para fazer a nossa intervenção. A arma é o título de eleitor. Ele, sim, com o título de eleitor, agora é a minha vez de intervir no sistema. É a minha vez de nós, povo brasileiro, fazermos a intervenção, votando nas pessoas certas e, aos pouquinhos, ir modificando. Não vai ser também mais essa eleição, é mais essa, mais a outra, já que nós viemos para a rua, que nós nos mobilizamos, nós passamos a participar, está aumentando cada vez mais. Mas ainda, a quantidade de votos, branco e nulo, eu acho que até tudo bem. Porque eu venho, mas não quero votar em ninguém, eu vou anular aquele voto ali. Não é a melhor opção. Agora, a abstenção, as pessoas que estão simplesmente se omitindo de não participar. E tem cidades aí que quem ganha para prefeito é a abstenção. Tem estado que quem ganhou a eleição, se você contar bem, foram os chamados os brancos, os nulos e as abstenções. Não pode, nós não podemos continuar assim. O Brasil é muito grande, o Brasil tem que voltar a ser um país como ele era. E como o presidente fala, quem conhece efetivamente o Brasil sabe que nós somos ricos demais em potencial. E, na verdade, o nosso povo goza muito pouco dessa riqueza. Muita gente passando fome. O Brasil não precisava ter ninguém passando fome, ninguém desempregado. Nós temos riquezas demais. Como o presidente fala, é só você estudar um pouquinho que você vai ver. Israel não tem nada. É uma faixinha de terra de nada. E vai lá ver o que eles têm. Japão é um montão de ilhazinha. E aqui na América do Sul nós tínhamos até pouco tempo um exemplo que é uma faixa de terreno fininha, que só tem uma riqueza níquel praticamente, que é o Chile. E até pouco tempo, hoje não, hoje está bem modificado, mas até pouco tempo a gente ia no Chile, você via limpeza nas ruas, segurança, as pessoas bem vestidas, felizes. E o Brasil? Nós temos riquezas enormes no país. Nós temos água, uma agricultura, sol o ano inteiro. Tem lugar que, já está aí, como falou, tem lugar aqui no Brasil que produz 3, os gringos vêm para cá e ficam abismados. Porque a gente consegue uma colheita no ano e olhe lá. Tem lugar aqui no Brasil que a gente consegue colher 3 vezes no mesmo ano. Os caras ficam doidos. Colhe feijão, colhe milho e bota mais beterraba, bota mais cenoura em cima. E vai, entendeu? Então, o Pará é um senhor estado. Tem afloramento de terra roxa, que você pode agricultar tudo aquilo. Tem ouro, tem ferro, tem manganês, tem gesso, você consegue produzir cimento lá. Então, enfim... Me desculpe o desabafo aí, mas... Não, ótimo. Esse paizão que a gente tem. Ótimo. Agora, tem umas pessoazinhas aí que, pelo amor de Deus, e nós temos que agir, nós temos que intervir. E esse é o ano de mais uma intervenção nossa. Vamos para frente. É isso aí, eu gostei muito de tudo que o senhor falou e eu vou aqui observar que realmente o Senado, nós temos a chance agora, vai renovar apenas 30% das cadeiras. Um terço. Lá são 81 deputados senadores, e agora nós vamos renovar 30% disso. Chegou a hora de você votar em ótimos. A Câmara dos Deputados é renovação integral. Quem é bom que está lá, vai continuar. Quem não for, vamos tirar e botar gente boa.
outra coisa que eu adorei, que achei fantástico, Bolsonaro não é um nome, não é uma pessoa, é uma vontade popular. Gostei muito desta frase. Agora, Coronel, voltando só para o Supremo, quero cutucar o senhor mais um pouquinho. É crime de lesa pátria isso que o Supremo faz hoje com as medidas que toma? Pode ser considerado? Olha só, eu preferiria não falar Supremo, tá? Perdão. Porque a instituição, ela não tem... As pessoas, são os ministros. Não, o culpado, se tiver culpado, eu acho que o culpado são os 3 presidentes anteriores ao Bolsonaro. Porque... Ele colocou lá... a responsabilidade era dele, né? Então, e depois desses 3 presidentes anteriores, aí vem o Senado. Porque o Senado é que tinha que dar esse equilíbrio, teria que... Porque hoje mesmo eu ouvi lá eu acho que foi no Pânico na TV, né? Um deles falando lá que se o senador, né, o presidente do Senado, já tivesse tido a coragem de colocar... não, ele se recusa a convocar um ministro para ser... ouvido, né? Convidado o ministro para conversar. Que isso, poxa? Que medo é esse? Que ele, entendeu? Você consegue, aí que você não consegue entender. Convida o ministro para ir lá. Pode ser que mude até, ele consiga se justificar, ele explicar o que ele está fazendo e pronto. É verdade. Agora, se ele não explicar, esclarecer. Se ele não explicar, no mínimo, ele vai voltar diferente para o próprio Supremo. Entendeu? Então, é complicado, porque isso tem que estar em equilíbrio. Então, é muito difícil você... Eu sei que os juristas, aí, especialistas, eu sou advogado, tenho o meu cursinho de direito, mas eu não fui a vida inteira dessa área. Então, hoje, eu ainda tenho um pouco de receio de expressar algum posicionamento, né, que pode... Então, não quero ser injusto com ninguém. Mas os principais juristas, a Janaína Pascoal, num programa com o Ives Gandra, pelo amor de Deus, ela falou ali, e o Ives Gandra, ele fala assim, eu sou amigo deles, eu tenho livros escritos por eles, mas eles estão extrapolando. Ele fala, entendeu? Então, e quem pode discutir com o Ives Gandra? O camarada que viveu a vida inteira em cima disso, verdade, professor, vários livros, e participou da Constituição. Ele escreveu o artigo 142 da Constituição, né? Ele fala, e por que essas pessoas, por exemplo, no caso, tem tanto medo de uma intervenção das Forças Armadas? Isso não vai acontecer, a não ser por iniciativa de um dos 3 poderes. E mesmo assim, eles ainda vão ter que fazer a análise da situação como um todo. Porque... Não é assim, aperta o botão e vai lá, né? Então, essas ações, normalmente, elas terminam sendo mais prejudiciais exatamente para quem está lá embaixo, para a massa, para o povo. Isso não é bom. Porque quem tem condições se protege, né? Eu já ouvi muita gente falar, se voltar esse pessoal que estava aí, eu vou embora do Brasil. São poucos que podem falar e fazer. E muito menos que pode fazer efetivamente, porque muitas vezes fala também da boca para fora. Porque você... Fala no momento de raiva, mas não vê o custo ainda, que é alto. Como é que você vai fazer? Vai para onde também, né? Entendeu? É então você tem família, não existe isso. Eu falo sempre o seguinte, daqui eu não saio. Não saio. Sou brasileiro, eu fiquei... Amo minha terra. Não é possível, cara. Aqui meus filhos estão, meus netos estão. Não tem. O Brasil é meu. É meu. Lógico que se a massa do povo brasileiro, de repente, tomar outra decisão, aí eu vou estar enganado, vou estar errado, então eu vou ter que ficar quieto e aceitar. Ou então aí eu vou, sei lá, lá para o interior da Amazônia. Eu adoro a Amazônia. Tem lugar lá que ninguém chega. Tem lugar, então, eu vou lá para o interior da Amazonas e pronto. Vou viver lá. Pega o celular, já joga ali no rio. Vai ser uma beleza, não é brincadeira, não. Coronel, agora me diga uma coisa, na sua opinião, quero ver se é igual à minha. A nossa Constituição é perfeita, né? Só tinha que ter seguido. Tinha que obedecê-la, não é isso? Eu acho que não. A nossa Constituição, o que aconteceu? Eu vejo mais ou menos assim. Primeiro, a Constituição é de 88. Em 89, que é o Muro de Berlim. Então, se ela fosse em 90, já não teria tanta influência da outra ala em cima da Constituição. Então, eu acho que seria uma Constituição mais realista. Haveria muita mudança. Muita mudança. A outra coisa é o seguinte,
Olha como a gente fala, pessoas inteligentes, eu não tinha visto por esse lado ainda. Cara, obrigado. A outra coisa que eu vejo, que é muito importante também a gente citar, é o seguinte. Tem brasileiros e vários que estão aí, se julgam donos da verdade, intelectuais e tal. Eles defendiam, na verdade, o parlamentarismo para o Brasil. Então, a Constituição nossa, ela é parlamentarista. Só que a própria Constituição exigiu que fosse feito um referendo, foi até plebiscito. 5 anos depois, em 2003 ou 2005, peraí. Acho 2003. 2003, é. Eu estou meio que confuso aqui agora. Para consultar o povo. O povo, porque aí foi república ou monarquia. É presidencialismo ou parlamentarismo. Isso. E o povo, que está no artigo 1º, como no parágrafo 1º do artigo 1º, né, como sendo o emanador do poder, o poder emana dele, do povo. E ele faz que o poder seja exercido pelos indiretamente, através dos eleitos, ou diretamente. Então, o povo diretamente, nessa ocasião, porque ele se manifestou, ele disse o que ele queria, ele optou pela república. Então, não tem mais que se falar em império. Não tem. O povo decidiu, é república. E por presidencialismo, em uma Constituição que tinha sido feita pelas cabeças brilhantes no Brasil, pelos donos da verdade, para ser parlamentarista. É verdade. E aí hoje ainda tem gente que defende parlamentarismo. Que isso? Se o povo já disse que não, eu quero presidencialismo, plebiscito, eu votei. Acabou. Não tem, quer? Coloca direitinho e vamos fazer um outro plebiscito. Que quem vai mudar isso daí não é uma cabecinha qualquer que está aí. Não é um deputado, não é artista, não é a Câmara, não é o Senado, é o povo que vai votar e vai ser. Porque está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição. É do povo. Esse que tem o título de eleitor na mão que vai cada vez melhorar mais o seu voto para colocar lá no Senado gente realmente que esteja alinhado conosco, com o nosso pensamento, com o pensamento de quem? Do povo brasileiro. Entendeu? E não fazer o que eles querem. Eles são eleitos, falam um monte de coisa aí depois que são eleitos, eles fazem o que eles querem. Não, negativo. Então vamos tirar esse pessoal. Tira esse, bota outro. Não deu certo? Tira, bota outro. Até que a gente vai chegar, pelo menos, numa quantidade suficiente para conduzir as coisas conforme nós queremos. Né? E aí sim o Brasil entra no eixo. Aí a gente volta a ser campeão do mundo. Com certeza. Que a gente está precisando, né? A última foi 2014. Como campeão do mundo do futebol. Nem sei, rapaz. Acho que foi. Vamos voltar a ser campeão. Agora, Coronel, o assunto está muito bom, eu tenho muitas dúvidas e eu quero saber do senhor, urnas eletrônicas. O senhor confia? Na urna eletrônica? Confio. Eu também confio. Eu não confio nas pessoas que administram. Eu vou te falar, vou te dar um breve relatório para te complicar para arrumar outra resposta. Nossa resposta está muito igual. Eu, em 2000 e alguma coisa, eu fui fiscal de um candidato. Trabalhei num colégio no Lago Sul o dia inteiro. Cheguei lá cedo e fiquei até o final. Tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Abre aquelas caixas, pega aquelas urnas, bota em cima da mesa, deslacra, coisa, aplica, aperta botão, vem zerésima, tudo zeradinho, lindo, maravilhoso, bacana. Votou o dia inteiro, correu, eu fiquei ali na porta fazendo a minha contabilidade. Esse tem cara de ser fulano. No final do dia, zerésima na porta colada lá, fui lá, falei, cara, errei por 2, gabarito. Resumo da história. Deus que me perdoe, tá? Chama-se todas os fiscais para dentro da sala, abre-se a urna, tira uma mídia, é um pendrive grande, que eles chamam de mídia. Tinha um rapazinho, 1,5 m de altura, com colete TSE nas costas. Ele pegou a presidente da mesa, pega aquela mídia, bota no envelope, lacra, assina, entrega para o rapazinho abre o bolso, bota, vai embora. Fui seguindo o rapaz, por curiosidade, no estacionamento, entrou num Unozinho branco sozinho do TSE e foi embora. Eu segui ele até o TSE. Mas quem me garante que aquela bendita mídia que ele botou no bolso foi a que ele levou lá para dentro? Porque, infelizmente, não estou acusando ninguém,
nenhum órgão. Mas nós vivemos num país da corrupção. Então, quem me garante que aquele pendrive, que eu chamo de pendrive, eles chamam de mídia, que é um pouquinho mais largo. Quem me garante que aquela que chegou lá? Então, eu acredito nas urnas. Tecnologia é maravilhosa. A tecnologia é linda. Agora, a pessoa que manipula, porque de trás, a máquina sozinha, tá aqui, meu celular tem uma hora que tá aqui, ó. Sozinho ele não faz nada. Se eu não apertar o botãozinho, ele não vai para lugar nenhum. E aí eu quero ouvir a sua opinião. Eu falei exatamente isso aí o que eu penso, né? Mas eu vou explicar melhor. Eu digo sempre que para mim é uma verdade verdadeira, é o seguinte, tudo que serve para o bem também serve para o mal. Depende, aí que vem depende de quem está manuseando aquilo ali. Qual a intenção daquela pessoa, né? E aí vem a segunda parte da coisa. Ela então tem que ser auditável. Pronto. Se você tem dúvida, você tem que ter como esclarecer aquela dúvida. Provar, está aqui. E isso ia ser resolvido com uma coisa muito simples, que era o voto. E já estava tudo certo. Você pega matérias lá de trás. Eu lembro do ministro Gilmar Mendes, elogiando, testando a urna ali, e o papelzinho caindo, e elogiando. Isso foi lá, olha, isso tem anos. Eu não sei quantos anos tem, eu não lembro agora. Eu acho que uns 10 anos atrás. Entendeu? Então, por que até hoje não se fez? Aí você tem o direito de desconfiar. Por quê? Porque se você tinha uma ferramenta. Tem uma condição de consultar, de provar. Eu acho até que o Barroso também estava nesse negócio aí e elogiou também isso. Mas eu não tenho muita certeza. Esquece essa parte. Esquece essa parte. Tinha alguém lá, mas não vamos citar nomes. Mas o que acontece é o seguinte, se você tivesse feito isso, que estava previsto, já estava aprovado no Congresso Nacional, era só executar. Hoje você não estaria nessa encrenca toda. E aí você fica com o direito e a maneira como as coisas vêm sendo conduzidas. Você viu o Bolsonaro perdendo a esportiva aí várias vezes, porque realmente, eu não sei se parece que estão querendo que realmente ele tome alguma medida drástica e com isso justificar alguma coisa. As atitudes deles, eu imagino isso também. E eu acho que ele tem tido, eu de coração, eu acho que no lugar do Bolsonaro eu já tinha feito besteira. Eu também. No primeiro dia. Porque, poxa... No primeiro dia de governo eu já tinha chutado bola. Você fica olhando e fala, meu Deus do céu, será eu queria conversar com ele pessoalmente para perguntar qual é a água que ele bebe, para ter essa paciência. Porque não, bicho, o cara é testado 24 horas. E os caras, olha, bicho, Deus que me perdoe. Lá em casa, tá aqui eu brincando aqui com o coronel, falei o que aconteceu, que eu quebrei a mão brigando com meu irmão. Eu brigo com minha mulher, com meus filhos, com meu irmão, com mãe, eu brigo com todo mundo. Agora, se você de fora vier falar mal da minha mãe, tu morre, tá? E o Bolsonaro, cara, tá ali levando porrada 24 horas, a família tá da pequenininha, já falaram besteira. Cara, não tem lógica. É uma covardia, né? Não é uma covardia. Há uma imprensa militante, porque é o seguinte, é o que eu falo com os petistas que eu encontro aí. Cara, se vocês falassem alguma coisa com substância, uma coisa séria, porra, mas é conversa fiada, uma atrás da outra. Eu costumo dizer até para meus amigos esquerdopatas que eu provo que o seu presidente roubou. Agora prova que o meu roubou alguma coisa. Mas eles são doentes, cara. Não, esse camarada que eu não gosto nem de falar o nome dele, esse camarada que você falou aí, eu vou dizer para você, e é só você consultar o Google, não sei o quê, ele deveria estar preso com certeza. Pelo que ele falou. Não é pelo que ele foi condenado, olha, antes até de Lava Jato, de tudo, o camarada que chega e fala rindo. Ele fala rindo. Eu lembro de uma entrevista que ele deu, que ele falou o seguinte, eu cheguei lá em Paris, na França, estava ele, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner. Jaime Lerner. Numa entrevista lá com uma plateia de empresários, de sindicalistas, e mais não sei o que lá. Que no Brasil tem não sei quantos milhões de... 20 milhões de crianças. E ele ri. Ele ri. E aí depois ela fala para ele, Lula, se tivesse 20 milhões de crianças na rua, ninguém... Tá. Quando houve aquele problema da Candelária, o juiz que era da vara de infância, eu conversei com ele, do Rio de Janeiro, né? Ele estava falando para mim, olha, com aquilo dali, sumiu todo mundo da rua. Só 200 crianças procuraram as instituições para se abrigar. Para poder então ele falou, sair da rua. Primeiro, 20 milhões... Nunca. Ele falava em talvez 1.000 e poucas crianças
na rua. Agora, porque todas elas não. A maioria tem família, tem casa, tem tudo. Tanto que elas foram para as suas casas. Voltaram para casa. E de rua mesmo, só mais 200. E quantas instituições para cuidar de menino de rua tem no Rio de Janeiro? Ele contou a história de uma que tinha recebido, se não me engano, $2 milhões. Caraca. De uma entidade de fora. E só o terreno que eles compraram para construir a sede da organização. Da creche da instituição. Era, parece que $1 milhão. Nossa. Você vê que eu não lembro de número direito, eu sou ruim de gravar número para caramba. Também mas sou. era alguma coisa assim exagerada que você fala, meu Deus, só aquele dinheiro você resolveu o problema de quem estava na rua para sempre. É verdade. Não precisava ter acontecido aquele negócio daquela chacina na Candelária, né? Que ninguém quer uma coisa dessa contra crianças, né? Como é que pode? Mas aí você deixa a criança na rua, cheirando colo o dia inteiro, fazendo um monte de besteira, praticando coisas, sei lá, sabe, crimes. Né, violentos, né? E aí a própria população termina reagindo por conta própria, porque o Estado não cumpre o papel que ele tem que cumprir. Então é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Aí esse cara falou isso. Agora, outro dia, o cara falou o seguinte, que como é que é? Não sabe para que o Brasil tem fronteiras. Ele tinha que acabar com as fronteiras, que ele quer criar aqui a tal da Unasal, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na América Latina. Absurdo, e que isso, né? Absurdo. Entendeu? Como é que o cara... E ele falou que eleito, ele vai desarmar a população. Que isso? Cara louco. Pelo amor de Deus. Coronel, eu tenho um vídeo que eu estou guardando ali para a época da campanha, porque eu vou soltar nas redes todo dia. Que é um vídeo que ele fala assim: eu não aguento mais ver um garoto de 14 anos sendo preso porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. Aí, na junção do vídeo, botam crianças em porta de colégio sendo assaltadas e levando tiro. Crianças sendo assaltadas e levando tiro. E aí, esses esquerdopatas abrem a boca para chamar o nosso presidente de genocida. O esquerdopata hoje é um psicopata, um cara que abre a boca para falar um negócio desse, é um doente mental. É como o senhor falou, ele não tinha que estar preso pelos crimes, mas pelas besteiras que ele fala. Não, só o que ele falou já era... Eu estou querendo dizer o seguinte, que eu não estou nem questionando o julgamento que ele teve, que eu acho que foi perfeitamente válido, né, dentro do contexto. Mas eu digo o seguinte, pelo que ele declara, você fala, caramba, como é que pode? Né? Que país nós estamos? Né? O que Como diria o meu amigo Renato Russo, que país é este? Olha, gente, nós estamos batendo um papo muito gostoso aqui com o Coronel Ferreira de Lima, Sérgio Ferreira de Lima, Coronel Sérgio Ferreira de Lima, que eu já apelidei aqui, porque eu fiquei sabendo antes, que é o nosso querido Coronel Sérgio Bolsonaro, que está se colocando como pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal. Dê um Google, estude o Coronel, tá aí, 33 anos servindo a pátria e o Exército. O Exército agora está na reserva e cuidando agora da pátria. Já foi do militar, como é que ele fala? Superior Tribunal Militar, já foi comandante do 1º Batalhão, né, Coronel? 41º. 41 Batalhão de Infantaria lá de Jataí. O Derbal não decora as coisas, o Derbal é ruim para decorar. Agora eu quero... Já encaminhando para o final, para deixar o Coronel livre, que tem muito compromisso, rapaz. Eu quero que o senhor use esta lente, este microfone que está na sua frente, dê o seu conselho para essa garotada de 16 anos que tiraram o título, vai votar pela primeira vez, que ainda está perdido. Porque eu acho que hoje, qualquer pessoa que tem 2 neurônios não tem dificuldade em escolher um bom candidato. Mas... para essa garotada nova, que ainda é muita informação e, de repente, dá um bug, né? Dá um blackout de vez em quando, qual conselho o senhor daria para essa garotada nova que está tirando o título e vai votar pela primeira vez, Coronel? Olha, eu me surpreendi ali em 2016, mais ou menos, com... Eu vou contar uma historinha, tá? Fica à vontade. Foi a época mais ou menos que eu criei o meu Facebook, eu não tinha Facebook, criei um Facebookzinho ali, até por insistência da família. E um belo dia eu recebi uma mensagem de um sobrinho meu. E ele falava assim, mais ou menos, né? Aí, tio, tá com tudo e não tá prosa. E eu falei, mas guri é assim mesmo, né? Jovem. Aí passou um tempo, um segundo sobrinho
outra mensagem bastante semelhante a essa. O terceiro sobrinho mandou a mesma mensagem praticamente, só que acompanhado daquela fotografia que apareceu ali, que está o Bolsonaro, o Centônio, o Farias e eu. E aí falando, né? Porque eu estava acompanhando do Bolsonaro na fotografia, né? E eles adoravam o Bolsonaro. Essa aí não. A outra, né, Marcelo? A anterior. Anterior. E aí eu fui conversar com ele direitinho, então não sei o quê. Então eu percebi o seguinte, até essa foto aí, até ali o que acontece? Como os governos revolucionários, que não foram governos revolucionários, na verdade, foram governos normais, mas conduzidos na presidência da República por generais, não eram as Forças Armadas que estavam no poder, sim generais que estavam na presidência do Brasil. Então, houve a oposição, criava um monte de mentiras, contava umas inverdades, e influenciou várias gerações, né? Essa geração que eu estou falando para vocês, que foi a geração que estava ali chegando para votar, mais até a geração ali talvez de uns 16 até uns 30 anos de idade, essa geração viveu os 4, 8, 12, 14 anos de governo anterior. E viu isso que eu falei aqui, que eram escândalos de corrupção quase que diários, que faliu praticamente. A Petrobras, que caiu de R$ 37,00 mais ou menos a ação, chegou a custar R$ 3,00, 1/10 praticamente do valor de cada ação da Petrobras. Então, acabaram com a riqueza do país, estavam acabando com a riqueza do país. Então, essa geração viu, primeiro, que aquilo que contavam para ela dos governos militares, chamados militares, não era verdade. E viu a verdade acontecer. Então, essa geração veio para apoiar o governo Bolsonaro. Aí ia chegar aquele Bolsonaro que eu falei que é um ideal, é uma ideia, é uma coisa que eu quero ver no meu país. Uma coisa, né? E agora, hoje, o que acontece? Quem está chegando para votar, eles têm a experiência aí do governo do Bolsonaro, que vem sendo massacrado de uma maneira covarde até, por vários setores, né? Por setores de oposição de um modo geral, por setores que estão se sentindo, ou até que foram efetivamente prejudicados com algumas ações morais tomadas pelo governo Bolsonaro. Como tem aí, quem é sério fala, como alguns artistas falam, da Lei Rouanet, que o artista não se preocupava nem com bilheteria mais, porque ele sabia que ele tinha o dinheiro dele garantido. A Lei Rouanet pagava para ele montar o espetáculo, né? E antes dependia, tinha que fazer um bom espetáculo porque dependia da bilheteria, né? E outras mazelas mais aí, televisões, redes de televisão que recebiam dinheiros enormes, isenções. Então isso tinha que ser moralizado efetivamente. Só que esse pessoal todo se voltou. E eu faço sempre uma pergunta: se o Bolsonaro fosse tudo o que se diz dele efetivamente, ele já tinha caído. Sabe por quê? Porque eles ficaram brigando essa vida inteira. Fizeram CPI para pegar o Bolsonaro. E qual foi o final? Foi chamado de circo, de palhaçada. Maltrataram pessoas decentes que foram lá para depor. Eu estava conversando antes de entrar aqui no ar, eu estava conversando que teve um dia que eu parei de assistir, que eu estava passando mal. Porque eu vi pessoas, uma senhora doutora, estudiosa de assuntos, você via que a pessoa era uma funcionária exemplar, sendo maltratada por senadores da República. Aquilo me fez passar mal realmente. Então, o conselho que eu posso dar: converse, pesquise, veja aí as pessoas um pouquinho mais novas do que vocês, desculpa, um pouquinho mais velha, que foram essa geração que eu estou falando aqui, que pegou o governo deles lá, que era escândalo todo dia, ou converse com as pessoas mais velhas, com seus pais, avós. Não acredite nessas historietas aí, não, pesquise. Eu até hoje faço isso. Quando eu vejo uma matéria, mesmo a matéria, digamos assim, que teoricamente eu gostaria de ver, de ali, que está criticando esse pessoal, eu vou lá verificar se é verdadeira. Se não é verdadeira, eu chamo a atenção da pessoa que me passou o zap, por exemplo, tá? E não repasso.
Mas eu vou verificar. Porque isso tem que se fazer. E como eu falei aqui para o povo de modo geral, a nossa hora de intervir é agora. É a cada eleição. Não entrar nessas ondas, né? E terminar que o país está aí. Como eu falei antes também, um país riquíssimo, que era para dar muito melhores condições de vida para nós, brasileiros, e não está dando porque tem pessoas muito... É difícil até de eu falar, sabe? Mas pessoas que não conseguem ver o bem do próximo, só o próprio, sei lá, sabe? Acumulando. Para quê? Tem pessoas aí que já roubaram apartamento com 50 milhões e está aí. Coisas desse tipo, né? Devolveram aí de milhões e milhões e milhões e milhões. Eu não consigo entender. Mas eu prefiro aqui terminar, porque senão... Não, mas hoje o papo tá bom demais. O bom é que conversando com gente inteligente, que vai dando pra gente assim mais um espaço para falar das coisas. Quando ele falou em revolucionário, veio na minha cabeça coisas que você não sabe, que porque não consultou, não estudou. Só para você ter ideia, eu tenho aqui alguns dados que eu gostaria de compartilhar com você. Che Guevara foi um revolucionário, não foi? Fantástico. Morreu com 2 Rolex no bolso. Sabe o que é o Rolex? É um relógio, um dos relógios mais caros do mundo. E o cara é revolucionário. Fidel Castro, outro cara, Deus que me perdoe, este não é um palavrão. Mas Fidel Castro só usava Nike, Adidas, só coisas da melhor marca. Nunca foi. Tá aí o Nine, né? Como uma amiga minha lá chama o Nine. Foi para um discurso, esticou o bracinho, um relógio de R$80 mil no braço. Prega para você direitos iguais, para eles o meu direito é exclusivo. Outro papo muito legal que o Coronel falou aqui para gente sobre conteúdo que você recebe. Consulte a fonte. Cara, eles criaram aí a tal da CPI da fake news. Eles são os maiores produtores de fake news. E hoje é muito fácil, como a gente colocou aqui, dá um Google. Tudo, cara, tudo. Quem é Aderbal Oliveira Santos? Dá um Google, vai aparecer lá. Para minhas redes sociais, Coronel Sérgio. Dá um Google na vida do Coronel, descubra, estude, apresente aí uma tese, discuta com ele, entra lá nas redes sociais. Coronel, eu falo lá no Aderbal uma coisa e não é bem isso não, é tal coisa. Se ele tiver errado, vai ter hombridade, humildade, caráter de dizer desculpa, falei errado, a verdade é essa. Porque a gente falou aqui alguns números, pode ter falado alguma coisa, né, Coronel? Então, o homem está se botando à disposição. Quando ele se bota à disposição a uma vaga de ser pré-candidato, ele está disposto a ajudar. Está aqui, ó, 33 anos na reserva, tem a vidinha dele garantida, a família criada. Queria esse rolo para quê? Vai mexer com isso por quê? Por que é um país melhor? Para ele? Não, filho. É para os seus filhos, para os seus netos. Então acorde, dê um Google, estude, aprenda com o Coronel a amar essa pátria, que me leva a outra pergunta no final de programa. Todo militar ama a nossa pátria? Eu responderia de primeira que sim, né? Uhum. Mas não é bem assim, não. Tá? A gente sabe que todo meio tem o seu lado. Todo cesto tem uma maçãzinha podre, né? Não tem jeito. Mas a maneira como nós somos porque quando você entra, quando você entra já na academia, né? Você tem já a formação do seu pai, da sua mãe. Seu caráter, né? Então, quando você é selecionado, você já é bem selecionado. Mas na academia, a gente tem um decálogo, que são as virtudes militares. Então, as primeiras coisas que você aprende é verdade, probidade, camaradagem, lealdade. São essas coisas que você cultua no dia a dia. Então, aí você se volta para o lado bem da força, entendeu? Esse aí já bate para mim um pouquinho da geração. Mas é Guerra nas Estrelas que vocês têm. Não, a garotada entende, a garotada entende. Então, a gente passa para o lado bom da força, né? E outras pessoas não, ficam do lado negro da força e querendo atrapalhar a vida o tempo inteiro, né? Eu gostei muito disso. A verdade. Verdade. Gente, papo muito gostoso, mas já estamos entrando em quase 1h40 de conversa. O Coronel tem uns afazeres. Coronel, eu gostaria, o senhor já deu conselho aí para as pessoas que vai tirar o título e vai votar pela primeira vez. Agora eu quero que o senhor dê um conselho para aquela pessoa que está na dúvida ainda.
o que o senhor diria se tivesse... Tá só eu e o senhor aqui, tá? E eu estou na dúvida em quem vou votar. O que o senhor falaria para essa pessoa que está na dúvida? Como o senhor falou também, outro dado importantíssimo, gente. A gente até já comentou aqui, e eu vou ilustrar, você não participa da reunião de condomínio. Aí você chega no seu prédio está pintado lá de preto com bolinha azul. Vai adiantar você reclamar? Não. Você não participou do pleito, você não participou das discussões. Então, para essa pessoa que não participa das discussões, o que o senhor falaria para eles? Tem uma propaganda, eu estava querendo lembrar, que você está falando, querendo lembrar aqui uma propaganda com hambúrguer. Eu não lembro nem qual é a cadeia de hambúrguer que é, né? Mas eles fazem, me parece que é uma pesquisa para ver o que colocar no hambúrguer e a pessoa se isenta, né? Alguns falam qualquer um. Aí eles montam lá um hambúrguer só com cebola, sei lá o quê. Isso, é isso aí. E aí a pessoa, na hora que vai comer, reclama, né? Reclamar de quê? Você não perguntou. Você não participou, você não falou a sua opinião. É verdade. Né? Então você agora não pode reclamar. Então eu acho que é difícil, não é fácil, né? Existe muita coisa também para enganar o eleitor, né? Tem uns camaradas que são brilhantes de marketing, por exemplo, que fazem maravilha, né? Então ele pinta uma coisa. Mas aí que tá, por isso que as eleições se sucedem, por isso que eles não são permanentes no cargo. São 4 anos. Então, prometeu aqui, acompanha, esse cara é bom, parece que é bom. Olha aqui o que ele está fazendo, aqui não sei o que tal. Então, vou votar nele. Acompanha. Esse cara é um mentiroso. A hora que ele... Isso eu já vi no Zap acontecer. Na hora que o prefeito voltou lá para fazer campanha para a prefeitura na eleição passada para prefeito, foi expulso. Jogaram ele dentro d'água podre. Então, o povo tem que... Então, você tem que estudar para eleger bem eleito, acompanhar o que o camarada fez, o que a pessoa fez, né? E depois votar de novo nele ou nela, ou não, procurar um outro, renovar, muda, e vai assim, até que você vai achar um que te esteja correspondendo. Eu acho que é a única solução para o Brasil. Uma solução democrática, em paz, e onde haverá menor prejuízo para todos nós. Tá? Fora disso daí, aí só com suor, lágrimas e às vezes sangue. Muito bacana, muito bacana. Coronel Sérgio, eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado pela delicadeza, pelo carinho de aceitar o nosso convite, passar aqui esse tempo gostoso, esse bate-papo. Quero deixar aqui a casa à sua disposição. Com certeza no chat lá vai ter muita gente querendo que eu traga o senhor para cá mais uma vez, quando já tiver definido aí sair da pré-campanha e já entrar na campanha de fato com números e tal, e o senhor já tiver com seu plano de governo já pronto, faz questão de trazê-lo de volta para a gente continuar instruindo, que esse é o nosso papel. Esse é o papel do 7x7, é o papel do canal Brasília no ATV, é de informar, levar para você gente como a gente. No mais, muito obrigado, viu, Coronel? Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme conhecê-lo, participar aqui desse podcast, né? Agradecer também a sua audiência, né? E esperamos que realmente o nosso Brasil ocupe, num prazo relativamente curto, né, de tempo, a posição que ele merece, em benefício de todo o nosso povo. Muito obrigado a todos. Vai adotar o quê? Sérgio Bolsonaro? Pois é, gente, olha só que delícia de papo. Eu fico aqui e agradeço a você, lembrando que o canal Brasília no Ar TV vai transmitir o podcast 7x7 com direção geral de Marcelo Medeiros. Te agradeço, te peço, se inscreva no nosso canal Brasília no Ar TV, toque lá no sininho, o canal Brasília no Ar TV sempre levando um conteúdo de primeira para você. No mais, muito obrigado e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau. Obrigado, viu, Coronel?